Vamos falar um pouco da figura chamada elipse. Antes de mais nada, você precisa saber o que é uma elipse. Depois a gente vai tratar sob o olhar da geometria analítica. Se você procurar no YouTube, por exemplo, você vai encontrar inúmeros exemplos de elipse. Eu achei esse aqui, eu vou colocar ali o link para esse vídeo também na descrição. Mas basicamente a ideia da elipse, o que é? Se eu tiver uma folha, ou mesmo um chão, ou enfim, se eu colocar dois pontos fixos, que aqui são essas duas taxinhas que vocês estão vendo aqui, entre elas colocar um fio, uma cordinha, um barbante um pouco frouxo, e com o meu lápis, minha lapiseira, esticar esse fio e contornar, desenhando a figura que se forma, eu tenho uma elipse. Veja só. Pegando a lapiseira, esticando bem o fio e riscando o papel, o que se forma é o que nós chamamos de elipse. Nós vamos estudar as propriedades dessa figura e como descrever matematicamente por meio da geometria analítica, portanto, também no plano cartesiano. A primeira coisa que nós vamos considerar é que essa elipse inicial, cujo desenho eu tomei a liberdade de copiar aqui, esteja desenhada em certas condições, para facilitar o nosso estudo inicial. Ela pode estar em qualquer situação, ela pode estar mais inclinada, em outra posição, mas nesse momento vamos simplificar o nosso estudo inicial. Vamos considerar que o centro da elipse, e a gente vai falar já dos elementos da elipse, vamos considerar que o centro da elipse aqui está no cruzamento dos eixos do sistema cartesiano. Então, vou desenhar aqui o eixo das abscissas, normalmente a gente indica por x, e o eixo das ordenadas, que também a gente indica por y. Vamos, de novo, como eu já tinha comentado, considerar que o centro da elipse está bem aqui no cruzamento dos eixos, ou seja, na origem, no ponto 0, 0. Vou indicar pela letra C o ponto que representa o centro. E vou colocar aqui que o centro está na origem, no ponto 0, 0. O nosso objetivo é descrever matematicamente como se comportam as coordenadas x e y de qualquer ponto, que eu vou chamar de P, com as coordenadas x e y em qualquer ponto da elipse. Então, essa linha que se forma compondo a elipse, que foi riscada pela lapiseira, é composta por infinitos pontos, cada ponto no plano cartesiano, no sistema cartesiano, no plano aqui, tem a sua abscissa x e a sua ordenada y, e uma equação envolvendo x e y determina as coordenadas dos infinitos pontos que formam essa curva chamada elipse. Existe uma equação característica para isso. Assim como existe uma equação característica para a circunferência e para outras figuras, existe, e vamos estudar a equação característica para a elipse. Mas antes a gente precisa saber alguns nomes para poder localizar bem essa equação. O primeiro nome é o centro, que eu já tinha colocado aqui para você. Centro. Esses dois pontos fixos, onde nós colocamos as taxinhas para fixar as extremidades daquele fio que nos ajudou a desenhar a elipse, são chamados de focos. Digamos que aqui seja o foco indicado por F1 e aqui o foco indicado por F2. Vamos anotar, F1 e F2 são os focos da elipse. Mas observe, F1 e F2, os focos, são pontos. Então, cada um deles tem uma abscissa e uma ordenada. Já vamos falar sobre isso. Você pode notar que quando o centro da elipse está na origem do sistema cartesiano, o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas são eixos de simetria para a elipse. Isso pode nos dar várias informações, entre elas uma que é importante, que a distância do centro até o foco é a mesma distância do centro até o outro foco. A distância do centro até cada foco normalmente é indicada pela letra C minúscula, distância do centro até cada foco. Os focos da elipse estão sempre sobre o eixo maior da elipse. Eu não tinha anotado, vamos anotar agora esse nome. Daqui até aqui, nós temos o que nós chamamos de eixo maior da elipse. E os focos
sempre estão sobre o eixo maior. Da maneira como eu desenhei a elipse aqui, o eixo maior está sobre o eixo das abscissas. Da mesma forma que o eixo menor, que nós vemos aqui, deste ponto até este, está sobre o eixo das ordenadas. Eu poderia ter desenhado a elipse em outra situação em que isso não acontecesse. Porém, para simplificar o nosso estudo, nós vamos começar tratando da elipse nessas condições. Quais condições? Centro na origem e os eixos da elipse coincidindo sobre os eixos cartesianos. Vamos começar o nosso estudo por aí. A partir daí, então, nós podemos concluir uma coisa. O foco F1, lembre-se de que ele é um ponto, então ele tem um x e um y. A abscissa dele, veja, ele está sobre o eixo das abscissas. Então, a abscissa dele é obtida simplesmente verificando que se aqui nós temos o zero do eixo das abscissas, aqui nós temos, onde está o F1, nós temos um ponto cuja abscissa é menos C. Para cá nós temos números negativos nas abscissas, ok? E a ordenada, o y dele é zero, porque se ele está sobre o eixo das abscissas, ele não está nem para cima nem para baixo, a ordenada dele é zero. Da mesma maneira, o foco que eu chamei de F2, pode ser qualquer outro nome, você sabe disso, as coordenadas do ponto F2 são abscissa C, C minúsculo aqui, e ordenada zero. Dessa forma, nós temos uma outra informação aqui também. A distância focal, a distância entre os dois focos, é de medida 2C. Distância focal é 2 vezes essa medida C minúsculo, porque é a distância entre os dois focos. Aqui tem C e mais C aqui. Então, distância 2C. Os pontos que delimitam os eixos da elipse são chamados de vértices. Eu vou colocar aqui para o eixo maior, aqui um ponto A1 e aqui o ponto A2. E no eixo menor, os pontos aqui B1 e B2. Eles têm os nomes de vértices da elipse. A1 e A2 da maneira que eu pus no eixo maior e B1 e B2 no eixo menor. Duas medidas extremamente importantes quando a gente está tratando da elipse é a medida dos eixos. Vamos combinar que a medida do eixo maior, que é a distância do A1 até o A2, a medida do eixo maior, vamos combinar que mede 2A. Esse A minúsculo, na verdade, representa a distância do centro até qualquer um dos vértices. Essa é a distância A, essa também é a distância A, então a medida do eixo todo é 2 vezes o A. E vamos combinar que a medida do eixo menor é 2B, sendo que B minúsculo aqui, então, é a distância de cada vértice no eixo menor até o centro. Então, o eixo menor ao todo tem medida 2B. 2B é o comprimento do eixo menor. Outra coisa que é importante você observar. Você se lembra daquele barbante que foi amarrado para poder desenhar a elipse? Ele aqui está esticado aqui, né? Você está vendo ele todo aqui. O tamanho do barbante inteiro, ou seja, se eu fizer essa medida mais essa medida, o resultado é sempre o mesmo, independente da posição da lapiseira, porque o tamanho do barbante não muda. Mais ainda, esta medida, esse pedaço do barbante mais esse, dá exatamente o mesmo tamanho do eixo maior da elipse. Se ele estiver todo esticado, você verá que ele preenche, ou que ele tem exatamente o tamanho da distância dos vértices A1 até o A2. Se eu pegar, por exemplo, imaginando que eu trouxe a lapiseira até aqui onde eu desenhei esse ponto P, eu fui riscando a elipse, nesse ponto P, a distância do F1 até o ponto P mais a distância do F2 até o ponto P vai dar o mesmo resultado, a mesma medida que a distância do F1 até onde estava a lapiseira aqui, mais a distância do F2 até onde está a lapiseira aqui, porque é o tamanho total do barbante. E esse resultado, ou seja, essa distância mais essa distância, o resultado é exatamente o 2A, que é o tamanho do eixo maior da elipse. Então, nesse momento, é importante que você pare e veja se você está localizando bem esses elementos. Temos aqui a elipse, estamos estudando a elipse com centro na origem do sistema cartesiano, com o eixo maior sobre o eixo das abscissas, portanto, o eixo menor sobre o eixo das ordenadas.
O centro da elipse está na origem do sistema cartesiano. Onde eu prendo o meu barbante são os dois focos da elipse. Eles sempre estão sobre o eixo maior. O tamanho do eixo maior é indicado por 2 vezes A minúsculo, uma medida que na verdade vai do centro até o vértice no eixo maior. O eixo menor tem a medida 2B, sendo que B é a distância do centro até cada vértice no eixo menor. E lembrar que a elipse é composta de infinitos pontos aqui, que a desenham, cada um deles com uma abscissa x e uma ordenada y. E o nosso objetivo, depois de tudo isso, é escrever a equação característica de uma elipse nestas condições. Ou seja, uma equação que envolve x e y, e de maneira que quando eu coloco no plano cartesiano, ela desenha a elipse. Analise bem todas essas informações. E o fato é o seguinte, não vou fazer a demonstração aqui, mas a equação característica da elipse nessas condições é a seguinte: x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Ou seja, se você souber a medida A, o que é a medida A? É a metade da medida do eixo maior. E souber a medida B, o que é a medida B? A metade da medida do comprimento do eixo menor. Você escreve a equação reduzida da elipse com centro na origem e com eixo maior no eixo das abscissas. Nada melhor do que um exemplo. Vamos supor, então, uma elipse em que o A vale 5 e o B vale 3. A equação característica dela é x² sobre 5² mais, estou seguindo aqui, y² sobre o b², então 3² igual a 1. Ou seja, x² sobre 25 mais y² sobre 9 igual a 1 é uma equação que desenha no plano cartesiano uma elipse. Mas ainda uma elipse nessas condições que nós estamos comentando aqui. O centro na origem e o eixo maior sobre o eixo das abscissas. Se eu digitar essa equação no GeoGebra ou algum outro software, nós vamos ver o que acontece. Digitando aqui, ó, x² barra 25 mais y² barra 9 igual a 1. Aquela mesma equação que está aqui destacada, está aqui. Apertando Enter, olha lá a elipse desenhada. O que o computador fez, você já sabe, ele ficou pegando vários valores de x e y. Ele só escreve aqui de uma maneira diferente, porque ele fez a divisão, né? Mas ele foi pegando vários valores de x e y e colocando nessa equação para fazer encaixar direitinho. Quer dizer, cada x e y de cada ponto daqui obedecem a essa equação que a gente digitou agora mesmo. Veja a elipse aqui e nós temos então essas informações que conferem direitinho. Olha só, nessa elipse aqui eu tenho o ponto que seria ali no meu esquema o ponto A1, que é um dos vértices. Aqui eu teria o ponto A2. Observe que a distância do A1 até o A2 é de 10 unidades, porque eu tenho 5 aqui mais 5 aqui. Aquele Azinho minúsculo que vale 5 quer dizer que a distância de cada vértice até o centro é de 5 unidades. Essa é a medida A minúsculo, ok? Da mesma forma, eu teria aqui os pontos que eu indiquei lá no meu desenho por B1 e B2. E o eixo menor aparece aqui e o tamanho do eixo menor é de 6 unidades. Isso significa que aquela letra B minúscula indica a medida 3 unidades, que é metade do eixo menor, que é a distância de cada vértice no eixo menor até o centro da elipse. Lembre-se de que nós desenhamos a equação sabendo que quando a equação tem essa cara aqui, nós temos uma elipse com centro na origem, o centro está aqui no 0, 0. O eixo maior está sobre o eixo das abscissas aqui, e o eixo menor está sobre o eixo das ordenadas. A elipse poderia ter sido desenhada em outra posição, mais para fora, longe do centro, da origem do sistema,
é inclinada de alguma forma e tal. Isso tudo implica alteração na equação da elipse. Depois a gente estuda isso daí um pouco mais profundamente. Primeiro, vamos ficar de olho aqui. Nós vamos continuar com isso no próximo vídeo. Até lá!